Oi pessoal, eu sou Lilian da J8 e hoje eu queria trazer para vocês aqui um conceito que está muito em alta nos projetos de arquitetura, que é a biofilia. A biofilia é nada mais do que o amor às coisas vivas e é isso que a gente está trazendo para dentro dos ambientes de trabalho, para as residências e tudo isso tem um porquê. E hoje a gente está aqui no edifício Hanami, em uma das unidades que estão à venda na J8, e é um lugar perfeito para mostrar como é aplicado a biofilia na arquitetura. Como eu disse, a biofilia é o amor às coisas vivas. Então, hoje em dia, entre 80% a 90% do tempo, a gente passa dentro de escritórios, shopping centers, das nossas próprias casas, que muitas vezes são enclausuradas. E o ser humano, desde sempre, tem essa necessidade psicológica até de viver perto da natureza. O ser humano veio da natureza. Então, isso precisa estar presente na nossa vida. Mas por que isso agora, né? Então, esse conceito vem de estudos lá em 1960, mais ou menos. Mas o que intensificou isso agora foi a pandemia, que trouxe cada vez mais as pessoas para dentro de casa, tendo muito pouco contato com a natureza. Isso fez com que alavancasse essa integração do meio externo com o meio interno. Quando você imagina um refúgio, quando você imagina um lugar de relaxamento, o que você imagina? Rio, árvores, montanhas, uma praia, natureza, ou você imagina edifícios, asfaltos, calçadas sem árvores, é um local de natureza. Acho que todo mundo tem essa resposta, né? Por isso, a nossa casa, ela precisa ser um refúgio. Você tem que chegar em casa e você sentir acolhido pela casa, num lugar aconchegante, que você possa respirar. E falando não só de casa, como também dos escritórios. Então, é trazer para dentro onde as pessoas vivem realmente a maior possibilidade de bem-estar. E o que traz esse bem-estar são exatamente os elementos da natureza. E na arquitetura de interiores, além de trazer toda essa parte de vegetação, iluminação natural, a gente pode trabalhar com materiais naturais. Como, por exemplo, a gente tem aqui nessa sala a madeira, madeira no teto, madeira nos móveis, a palha, que vem na cadeira. Os tecidos também podem ser trabalhados. Aqui a gente tem o linho, mas o couro faz parte também. Elementos como cerâmicas, que vem do barro, então não tem nada mais natural que uma cerâmica que é queimada no fogo, se transforma em objetos de decoração. E muitos outros elementos, formas orgânicas podem ser trabalhadas, tudo combinando com essa parte de trazer a natureza para dentro, materiais naturais. Então tudo isso vai trazendo um conforto muito grande para os ambientes. Outros materiais que podem ser utilizados também são as pedras naturais. Aqui a gente tem o mármore, que é o mármore travertino romano, e muitas outras pedras que vêm direto da natureza. Num edifício como esse aqui, o projeto não é pensado apenas nos apartamentos. Todas as áreas sociais do edifício contam com esse conceito arquitetônico, trazer o máximo possível da natureza para a vida das pessoas, fazendo com que, a partir do momento que a pessoa passe pelo portão, ela já está nesse conceito de bem-estar, relaxamento, do refúgio que tem que ser a sua casa. Agora a gente está na área comum do Hanami, muita vegetação também e outros elementos como a água. Diferente de piscina, a gente tem aqui espelhos d'água que trazem essa sensação de calma, relaxamento. É aquela coisa, quando você pensa num lugar de relaxamento, de descanso, de refúgio, a água sempre está lá de alguma forma. Hoje existem estudos que apontam que pessoas que vivem ou trabalham nesses espaços têm uma produtividade maior, uma criatividade mais aguçada, uma redução considerável do estresse e uma qualidade muito melhor do sono. Hoje, esses edifícios que são projetados, que já vêm desse conceito arquitetônico desde a fase de projeto, eles são calculados para suportar o peso da terra das floreiras, o peso das árvores, da quantidade de plantas
que vão no apartamento. Então, para fazer isso em edifícios já existentes que não possuem esse conceito, é preciso ter uma avaliação estrutural, né? Dependendo da quantidade de terra, de plantas que vai ser colocado, para ver se ele vai suportar. Com relação aos cuidados desses jardins nos apartamentos, então muitas pessoas pensam, nossa, é muita planta, é muito jardim, como é que eu vou fazer para cuidar? Não tenho tempo. O próprio condomínio absorve isso. Então, a mesma empresa que faz a manutenção do jardim das áreas sociais, faz também a manutenção dos jardins dos apartamentos. Tá, e como que eu faço então, se meu edifício não é projetado para nada disso? Como é que eu trago essas características biofílicas para o meu apartamento? Você pode fazer uma parede, um jardim vertical com plantas naturais. É necessário um estudo porque as plantas precisam de sol. Esses jardins verticais são auto-irrigáveis, então você não precisa se preocupar em estar molhando as plantas lá o tempo todo. Trazer vasos de plantas. Existem muitas plantas que são plantas para ambiente interno, que não precisam de muito sol, que elas vão super bem nos ambientes internos. Trabalhar com os materiais, com os tecidos, com os tapetes, com os revestimentos, usar madeira. Aí você vai me perguntar, esses revestimentos que imitam madeira, que imitam pedra, que imitam concreto, valem? Existem muitas coisas que ficam feias, tá? Porque são umas imitações tão ruins que você acaba prejudicando o ambiente em vez de trazer toda essa ideia conceitual. Então, a minha dica é, use a pedra natural, use a madeira, que o ambiente vai ter muito mais valor do que se você começar a encher de coisas fakes. E se você pegar um revestimento que chega perto da perfeição desses elementos naturais, vai custar o mesmo preço, ou até mais, às vezes, né? Então, por que não trazer o que a natureza já nos deu? Então, o que a gente pode concluir a partir disso tudo? A arquitetura biofílica, ela vai muito além da estética. Ela traz produtividade, traz bem-estar, traz ambientes muito mais agradáveis do que um espaço todo concretado. E hoje, com o aumento da urbanização, o aumento crescente de prédios, é essencial trazer isso para dentro da nossa casa. Agradeço a você que ficou até aqui agora, e se você tem alguma vivência com ou sem a arquitetura biofílica, e se tiver alguma sugestão de conteúdo que queira ver, queira saber, a gente é super aberto a ouvir o que vocês têm a dizer e a passar também o que a gente tem de conhecimento para isso. E se quiser conhecer o apartamento aqui pessoalmente, entre em contato aqui com a J8, que a gente vai ter o prazer de te trazer aqui.